Boa tarde, turminha! Hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Atividade 3. Na nossa atividade, hoje iremos trabalhar com tabelas. Nós já sabemos que há várias maneiras de organizar algumas informações. Vou trazer para vocês, nessa tarde, um vídeo da professora Daiane Barros, onde esclarece como organizar informações em forma de tabelas. Vamos acompanhar o vídeo? Olá! Você sabia que há várias formas de se organizar informações? Como, por exemplo, em gráficos e tabelas. Mas o que é um gráfico e uma tabela? São formas de organizar dados ou valores numéricos. Hoje vamos aprender a organizar informações em uma tabela e gráfico de colunas simples. Por exemplo, aqui nós temos alguns brinquedos e nós vamos organizá-los através de uma tabela, com o nome dos brinquedos e suas quantidades. Vamos lá: ioiô, carrinho, bola, boneca e peão. Agora vamos registrar as quantidades de cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ioiôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. 1, 2, 3, 4, 5 bonecas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. E embaixo colocamos o total de brinquedos, 34. E está pronta a tabela. Agora que já esclarecemos um pouco mais como organizar as informações em forma de tabela, vamos ver o que nos pede a atividade de hoje. Primeiro quesito. A escola de Samuel fez uma campanha para arrecadar alimentos para doação. Observe na tabela abaixo o resultado desta campanha. Vejamos que as informações foram organizadas em formas de tabela. Nós temos aí as linhas e as colunas. E nós temos organizadas por tipo de alimento e quantidades. Vejamos que cada tipo de alimento teve uma quantidade. Vamos observar. Na primeira coluna, nós temos o feijão broto legal, com 16 unidades. Temos a farinha, com 13 unidades. Temos a açúcar, com 20 unidades. E, por último, o arroz, com 25 unidades. Letra A. Qual alimento foi mais arrecadado? Circule. Observe que aí aparecem as imagens do arroz, açúcar, farinha e feijão. Observando na tabela qual foi o alimento que houve maior quantidade, ou seja, teve mais unidades. Só é observar lá na tabela, na segunda linha da tabela, essa informação. Então, vejamos que pela tabela, o alimento que teve mais unidades foi o arroz. Parabéns! Circula lá a imagem do arroz. Letra B. Qual alimento foi menos arrecadado? Marque. Observa mais uma vez a informação na tabela. Qual alimento teve menor quantidade de arrecadação? Qual número representa a menor quantidade? Neste caso, foi a farinha. Parabéns! Marca lá o quadrinho correto. Letra C. Qual alimento recebeu doações que correspondem a 2 dezenas? Contorne, ou seja, passe um círculo. Observando, criança, que temos aí a sequência: a açúcar, a farinha, o arroz e o feijão. Mais uma vez, observando as informações da tabela, nós vamos ver qual foi o alimento que corresponde a 2 dezenas na sua arrecadação. Lembrando que uma dezena são 10 unidades. Então, 2 dezenas são 20. Muito bem. Agora, vamos lá na tabela observar qual foi o alimento que teve essa quantidade. Foi o açúcar. Parabéns. Circula lá o açúcar. Agora, na letra D,
nós iremos organizar os números que aparecem na tabela, começando do menor para o maior. Para realizarmos essa atividade, criança, vocês podem estar indo lá no quadro numérico, aquele apoio escrito dos números, para que vocês possam ver a sequência dos números. Assim, vocês poderão ver que o menor número é o número 13. A partir daí, vocês vão ver qual é o número depois de 13. 14. Mas 14 está na tabela? Não está. Qual é o próximo? Para vocês possam organizar no quadrinho abaixo os números do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Segundo quesito. Algumas crianças brincaram de basquete na hora do recreio e marcaram a pontuação do jogo em uma tabela. Veja, nós temos uma tabela organizada as informações da seguinte forma. Temos o nome das crianças e a pontuação. Vejamos. Na seguinte sequência. Pedro, 6 pontos. Sofia, 9 pontos. Caio, 6 pontos. Milena, 10 pontos. Agora, de acordo com as informações da tabela, quem marcou mais pontos foi Milena. Parabéns! Marca lá o quadrinho com a resposta correta. Letra B. A pontuação de Milena foi maior que 10, menor que 10, 10 pontos. Vamos observar na tabela que Milena fez 10. Muito bem, vamos marcar. Letra C. Quais crianças fizeram 6 pontos? Vamos ver. Foi Milena, Pedro, Sofia ou Caio? Vamos observar na tabela. Qual crianças fizeram 6 pontos? Se foi uma, mais de uma, vamos observar. Pedro, 6 pontos. Sofia, 9. Caio, 6 e Milena, 10. Então, vemos que Pedro e Caio fizeram 6 pontos. Marca Pedro e Caio. Agora, letra D. Some a quantidade total de pontos realizados pelas meninas e pelos meninos. Vocês podem, crianças, estar utilizando os dedinhos, pode estar desenhando bolinha, tracinho, utilizando tampinhas, pode estar utilizando os palitos de fósforos que nós já utilizamos em outras atividades, como vocês queiram chegar ao resultado. Vocês vão somar a quantidade das meninas e dos meninos e escrever em cada quadro indicado. No caso das meninas, a quantidade de Sofia e Milena, ou seja, 9 mais 10. E dos meninos, Pedro e Caio. Ah, e não esquece, crianças, de me mandar aquela foto bem caprichada da realização dessas atividades no grupo ou no meu privado. Estou ansiosa aqui, aguardando esses registros. A sua participação é muito importante para seu desenvolvimento. Um beijão, até mais!